se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um... A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amigos, eu quero me pronunciar também a respeito do coronavírus, Covid-19, esta pandemia que vem aterrorizando todo mundo, trazendo muitas preocupações, e eu quero trazer aqui algumas ponderações acerca deste assunto, trazendo também para os amados irmãos da nossa igreja, onde estamos pastoreando, aqui na cidade de Paulista, no sertão paraibano, algumas orientações preventivas que nós estaremos aqui orientando aos nossos irmãos, estimulando a termos este cuidado, tá bom? Nós queremos que os amados irmãos assistam ao nosso vídeo até o final, compartilhem com os demais membros e congregados da nossa igreja. Vamos ser bênçãos para os nossos queridos irmãos. Coronavírus, pandemia, é algo que está assustando todo mundo. Me vem à mente o que os discípulos disseram no capítulo 4, versículo 38 do Evangelho segundo escreveu Mateus, quando eles disseram: Mestre, não se te dá que pereçamos? Como se eles dissessem para o Senhor não se importa que pereçamos? Um outro texto que eu quero deixar para a meditação dos irmãos está em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. A palavra do Senhor nos diz assim: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Preste atenção. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares. Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. Tendo dito isto aos amados irmãos, nós fomos informados acerca do Covid-19, coronavírus. É uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12 agora de 2019, após casos registrados na China, provoca doença chamada de coronavírus ou Covid-19. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus em decorrência do perfil microscópico que parece uma coroa, né? Olhando no microscópio, que parece uma coroa. Então, deixando aqui de início estas informações para os queridos irmãos. Outra coisa é o que nós precisamos saber e fazer, como devemos nos prevenir, em relação ao contágio. Primeiro, lave as mãos com água e sabão e use álcool gel. É a primeira recomendação. Segundo, cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Recomenda-se que não faça isso com as mãos, mas usando aqui o braço e o antebraço para que não contamine outros com a mão, ou seja, contaminado também. Terceiro lugar, evite aglomerações se estiver doente e também para evitar o contágio. Em quarto lugar, mantenha os ambientes bem ventilados. Se faz necessário que os ambientes estejam bem ventilados. Em quinto lugar, não compartilhe objetos pessoais. Temos que ter muito cuidado com esta questão de compartilhar objetos pessoais. Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, nós lemos: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores,
porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. E eu peço que os irmãos atentem bem para esta palavra consciência. Devemos nos submeter às autoridades e os cuidados que nós devemos ter neste momento em relação a ter uma boa consciência. O povo de Deus é um povo inteligente. Nós não vamos espiritualizar tudo, não vamos demonizar tudo, colocar demônio em tudo, não vamos também neste momento de forma alguma sermos céticos, né? Deixar de acreditar que isto é algo que de fato está acontecendo. Também não vamos ser crédulos, acreditar em todo tipo de informação que vem. Tem muita informação errada, muito fake news aí nas redes sociais. Nós devemos ter muito cuidado com o que nós estamos ouvindo para não criar um pânico geral entre as pessoas. Precisamos ter calma neste momento de adversidade, sabendo que Deus certamente vai nos direcionar, Deus vai nos dar graça para vencermos isto aí. Falando acerca de submissão às autoridades, eu quero dizer aqui aos nossos irmãos que ontem nós recebemos aqui algumas informações que eu quero mostrar aqui para os irmãos do Ministério Público da Paraíba, da Procuradoria-Geral de Justiça e ainda da Promotoria de Justiça Cumulativa da Comarca de São Bento, que também abrange aqui a cidade de Paulista, aonde residimos. E a recomendação que nos foi dada aqui, entre tantas outras, são 3 páginas aqui de informações, recomendações, trazendo aqui algumas leis, algumas portarias e trazendo algumas recomendações. Aqui eu quero passar aqui para os irmãos, é o seguinte: recomenda este órgão ministerial aos municípios de São Bento e Paulista, através do prefeito constitucional e de suas respectivas secretarias, bem como Polícia Militar, Polícia Civil, proprietários de casas de show, dono de bares e organizações de eventos, que cancelem ou adiem imediatamente todos os eventos de massa governamentais, esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais, religiosos e outros com concentração próxima de pessoas, com público estimado igual ou acima de 100 para espaços abertos e 50 pessoas para espaços fechados, ou em que a distância mínima entre as pessoas não possa ser de 2 metros de distância. Então deve haver, se respeitar isso aí. Portanto, recebendo este comunicado das nossas autoridades, este comunicado está assinado aqui pelo promotor de justiça, o excelentíssimo Oswaldo Lopes Barbosa, que nos mandou para todas estas instituições, né, governamentais, esportivas, artísticas, culturais, políticos, científicos, comerciais, religiosos e outros que tenham concentração próxima, que não haja um agrupamento, um ajuntamento, uma aglomeração de mais de 100 pessoas para espaços abertos e para ambientes fechados de 50 pessoas, e que a distância entre as pessoas deve ser em média 2 metros, para evitar a proliferação, a contaminação do coronavírus. Precisamos ter estes cuidados, tá bom? Tendo em vista isto que nós acabamos de expor aos amados irmãos, nós criamos aqui para a Assembleia de Deus em Paulista, até a segunda ordem, algumas medidas de prevenções para os nossos amados irmãos contra a contaminação do coronavírus. A primeira orientação e a primeira medida que nós estamos tomando aqui é que não haverá cultos ou reuniões que tenham a frequência acima de 100 pessoas em lugares abertos e ou 50 pessoas em ambientes fechados. Pensando nisto, nós não estaremos realizando cultos concentrando no mesmo local. Vou explicar um pouco mais sobre isso aos amados irmãos.
Como nós somos uma instituição religiosa que cremos em Deus, sabemos que Deus é poderoso para nos ajudar, nos socorrer e intervir nesta situação, a nossa segunda medida é que hoje nós começaremos uma campanha de 30 dias de oração para que Deus, por sua grande misericórdia, venha reverter esta pandemia, né, que está acontecendo aí, esta contaminação em todo o mundo, já com várias vítimas na China, na Europa, né, inclusive na França e nos Estados Unidos, e está chegando aqui também no nosso país, em alguns estados já tem alguns casos confirmados, outros temos alguma suspeita, graças a Deus em nossa cidade ainda não temos, mas nós estamos orando e vamos nos prevenir contra isso. Então nós estaremos orando aqui na sede, em todas as congregações, durante 30 dias. Os nossos dirigentes estarão passando maiores informações para os nossos queridos irmãos. Então, tendo dito isso, a nossa terceira medida aqui é que haverá cultos nas congregações da cidade, nos mesmos dias do culto aqui na sede, no templo sede, para evitar a aglomeração de um público maior que 50 pessoas, como está aqui orientado neste comunicado que nós recebemos aqui do Ministério Público, tá bom? Então, explicando melhor, nos dias de domingo, quarta e sexta-feira, haverá também culto nas congregações, avisando aos irmãos que os cultos normais de terça-feira, de quinta-feira e de sábado, nas congregações que tem uma concentração bem menor, de 20, 30 pessoas, e não chega a 50 pessoas, vai transcorrer normalmente, os irmãos mantendo todo aquele cuidado higiênico para que não haja a contaminação. Evite beijos, abraços, aperto de mão, pegar no microfone, que os microfones estejam em seus pedestais para que não haja essa contaminação, falar com uma certa distância. São cuidados que nós vamos ter em nossas igrejas. Qualquer dúvida, os dirigentes vão nos procurar e nós estaremos orientando os mesmos e estes orientando as respectivas congregações. Já na quarta, na sexta e no domingo será realizado nas nossas congregações pelo menos uma hora de culto, como meia hora de oração e outra meia hora uma palavra e louvores de hino, e despede os irmãos, e assim nós vamos interceder, ouvindo o que nos diz a palavra, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, clamar, se converter dos seus maus caminhos, Deus promete ouvir dos céus, sarar a nossa terra. Então Deus tem poder de fazer tudo isto. Vamos clamar, porque a palavra nos diz que a oração do justo é eficaz. Muito pode o justo através das suas orações. Sabemos que a oração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, move a mão de Deus. Portanto, vamos orar e interceder com fé, e certamente Deus nos dará vitória. Em terceiro lugar, haverá cultos nas congregações da cidade, como eu já disse, os irmãos, nos mesmos dias de culto aqui na sede. Em quarto lugar, os irmãos com a idade acima de 60 anos são aconselhados a ficarem em casa nesse período, visto que estão no grupo de maior risco de óbito pela contaminação do coronavírus. Os mesmos serão assistidos em suas residências. Com devidos cuidados, nós estaremos assistindo os nossos irmãos naquilo que os irmãos necessitarem em suas próprias residências, e com todo o cuidado para que não haja nenhuma contaminação, tá bom? E em quinto lugar, a nossa escola bíblica dominical aqui na sede, que concentra um número maior de irmãos, não haverá aquele momento de abertura aqui no templo sede. Quando os irmãos chegarem para a escola bíblica, aqui no templo sede, os irmãos vão direto para as suas classes, que os números são bem pequenos e não há nenhum risco de contaminação. Os senhores já vão direto para a sala, né, os jovens direto para a sua sala, as crianças direto para as suas salas, as senhoras ficam aqui no templo, que é um espaço bem maior, então dá para se atender todo mundo sem haver nenhum risco de contaminação, tá bom, queridos irmãos? Ainda avisamos aos nossos dirigentes das congregação ou das congregações que eles deverão trazer maiores informações para os nossos queridos irmãos e os cuidados que devemos ter nas nossas reuniões, tá bom? Lembrando que estas são
as medidas preventivas, viu, irmãos? Aqui é uma medida preventiva. Não precisamos criar nenhum tipo de pânico, não precisamos entrar neste barco do sensacionalismo que está acontecendo por aí. Mantenha calma, confia em Deus que tudo isso vai passar. Isso é algo que passa, como as outras epidemias e pandemias passaram, né? A peste negra passou, a gripe aviária, a gripe suína e outras que vieram, passaram, tiveram seus males, trouxeram preocupações, mas passaram. Esta também vai passar sem dúvida. Romanos capítulo 8, versículo 37 nos diz a palavra de Deus: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um dos irmãos. Tenhamos estes cuidados, façamos, portanto, sigamos estas orientações, façamos de acordo com o que nos está proposto, vamos obedecer às nossas autoridades e vamos, em nome do Senhor Jesus, juntos vencer toda a adversidade. Que Deus em Cristo Jesus dê graça, dê força e proteja o seu povo. E ainda quero citar para os irmãos o Salmo 46, quando o Senhor nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos orar e Deus há de nos dar vitória em nome de Jesus. Prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegado seja, seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal.